Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão dos inscritos, eu tô trazendo para vocês a história de uma pistola que tem uma importância gigantesca na sua categoria, já que ela foi a primeira arma desse tipo, vendida em larga escala, a ter o sistema de gatilho funcionando com sucesso na ação simples e dupla. E também foi a primeira a trazer a alavanca desarmadora de cão ou de cocker e o indicador de câmara carregada, recursos esses que são usados até hoje em todo o planeta. A quantidade de características presentes surpreende muitas pessoas que acham que elas são originárias de modelos mais atuais, quando na verdade já existem há quase 100 anos. O vídeo de hoje é sobre a pistola alemã Walther Polizeipistole, conhecida mundialmente como Walther PP. Além da sua relevância histórica no ramo das armas por conta dos seus vários atributos, ela também aumentou a sua fama mundial entre o público civil depois que uma variação do modelo base apareceu logo no primeiro filme da consagrada franquia 007, que estreou em 1962. Na grande maioria dos títulos seguintes, essa pistola sempre surgiu como a arma do agente secreto James Bond, e ao longo da sua história na vida real, toda a família de variações dessa arma teve mais de 5 milhões de unidades produzidas. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a origem dessa arma vem do ano de 1929, quando a fabricante alemã Karl Walter Waffenfabrik resolveu desenvolver uma pistola designada às forças policiais não só do país, mas de grande parte da Europa, e esse plano deu certo, com ela sendo amplamente adotada pelas forças de segurança e também pelos civis, por conta da sua confiabilidade e discrição. Apesar de ser uma arma extremamente famosa e importante, o início da sua história foi bastante simples, sem muitos detalhes. Aliás, é bom frisar que antes do modelo PP ser oficialmente apresentado com o design que nós conhecemos, ele teve uma versão experimental, conhecido como Polizeimodell, ou modelo policial, comprovando que o objetivo inicial da fabricante era mesmo abastecer essas corporações. O desarmador do cão, que é combinado com a trava de segurança, ficava na parte posterior do guarda-mato, mas quando a pistola entrou em produção oficial em 1929, essa peça foi movida para o ferrolho e assim permanece até hoje. Antes da gente começar a falar sobre os principais modelos variantes, é importante vocês conhecerem as principais características do projeto inicial da Walther PP, e a partir daí eu vou mostrando o que foi mudando ao longo das décadas, chegando até os dias atuais. Bom, conforme já dito, ela é uma pistola com um gatilho que opera na ação simples e dupla. O seu sistema de ação é do tipo blowback, sem nenhum tipo de travamento da culatra, algo muito comum em armas que usam cartuchos de baixo calibre. No sistema blowback, a própria detonação do cartucho é responsável por empurrar o ferrolho para trás e fazer a arma ciclar. Aliás, inicialmente, a PP veio municiada com o cartucho calibre 32 ACP, mas como logo cedo a Walther percebeu o sucesso nas vendas, também foram lançadas versões municiadas no calibre 22LR, 25 ACP, 380 ACP e até num calibre considerado um pouco mais forte para esse tipo de arma, que era o 9x18mm Ultra. Acima do pino percussor fica um pino indicador de câmara carregada, que se projeta para fora indicando que há um cartucho na entrada do cano. O seu cano é fixo e ao mesmo tempo serve como guia da mola recuperadora, já que ela fica em volta dele. O cano também pode receber um supressor, através da montagem de um conector que torna possível a instalação desse dispositivo. Agora sim, sabendo das características básicas de uma Walther PP, vamos dar uma olhada nos seus principais modelos variantes. Eu digo entre aspas principais porque ao longo da sua história essa arma teve dezenas de variações, abrangendo diferenças nos seus calibres, nos materiais às quais foram fabricadas, nos componentes de acabamento e coisas desse tipo. O primeiro modelo variante da PP surgiu já em 1931 e certamente é o mais famoso de todos eles, que foi a pistola Walther PPK, cuja sigla se refere a Polizeipistole Kriminal. Diferentemente do que muitas pessoas acham, a letra K nessa sigla não se refere à palavra Kurz, que significa curto em alemão. O K vem de Kriminal, que é uma abreviação do nome Kriminalamt, que é o escritório de investigação criminal da polícia alemã. As suas principais diferenças em relação ao modelo PP são as seguintes. As dimensões gerais da arma, que englobam o cano, ferrolho e armação, foram reduzidas, assim como a capacidade do carregador e o peso geral do conjunto. Mais adiante, na parte da ficha técnica, eu dou mais detalhes sobre esses dados. Houve também a adição de um zarelho na parte de trás da base da empunhadura de gatilho. E um ponto que ajuda bastante na sua diferenciação visual é que as talas de empunhadura se unem e circulam o backstrap da pistola, enquanto no modelo PP normal, as talas não se interligam e o backstrap metálico fica aparente.
Além de ser bastante usada pelos agentes da Kriminalamt por causa da sua discrição, essa arma, com o início da Segunda Guerra Mundial, teve o seu uso bastante intensificado, com muitos oficiais do exército alemão e agentes policiais recebendo essa pistola em grandes quantidades. Essa variante também ficou conhecida historicamente por ser a arma que Hitler tirou a sua vida quando os soviéticos invadiram Berlim e estavam à beira de capturá-lo. Segundo alguns historiadores, ele usava um modelo municiado com um calibre 25 ACP. No início da década de 1960, surgiu um novo modelo variante, que foi a PPK-L, onde esse L significa lightweight, ou leve em português. Basicamente, essa é uma variação em que a sua armação é feita em alumínio em vez de aço. Por esse motivo, ela só foi fabricada para usar os calibres 32 ACP e 22 LR, já que, por ser uma arma muito leve, caso fosse municiada com um cartucho 380 ACP, o recuo sentido pelo atirador seria bem mais forte do que o comum, então preferiram não trazer essa característica ruim para um modelo tão famoso pela sua estabilidade nos disparos. Chegando no ano de 1968, mais uma variante entrou no mercado, quase que de forma improvisada. Esse modelo foi a Walther PPK-S, que basicamente é uma pistola que tem a armação da versão PP e o conjunto de cano e ferrolho da versão PPK. Esse modelo híbrido surgiu porque os Estados Unidos desde sempre têm uma fatia de mercado gigantesca no que se refere à compra de pistolas, e em 1968 entrou em vigor a chamada Lei de Controle de Armas de 1968, também conhecida como DCA. Essa lei regulava as armas de fogo no país e trazia uma série de critérios e restrições. Um dos pontos da lei, por exemplo, falava sobre alguns requisitos necessários para que uma arma fosse importada ao solo americano, e é aí que a Walther era afetada. De forma bem resumida, eu digo que essa parte da lei mencionava que seria permitida a importação de armas desde que essas tivessem propósitos esportivos bem definidos. E isso inclui as características da arma em si, como o comprimento, altura, largura, peso, acabamentos e por aí vai. O modelo PPK comum, que nessa altura do campeonato já fazia bastante sucesso em todo o mundo, não atendia a esses requisitos norte-americanos. E para que a Walther não perdesse o rentável mercado dos Estados Unidos, ela criou essa variação que atendia às exigências do governo. Outro modelo bem interessante, fabricado de 1972 até 1979, ficou conhecido como PP Zupa. Essa era uma variação do modelo PP que seguiu o caminho contrário à suavidade buscada na PPK-L. Afinal, a versão Zupa usava um cartucho calibre 9x18mm Ultra, considerado poderoso para o tamanho da pistola em que ele estava sendo empregado. Essa variante foi projetada pensando nas agências policiais, mas acabou não fazendo muito sucesso, porque a grande maioria das forças de segurança alemãs dessa época optaram pelo cartucho calibre 9x19mm Parabellum nas suas armas, fazendo com que a PP Zupa não alcançasse índices consideráveis de vendas. Um ponto que vale a pena ressaltar é que no final da Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Walther, que até então ficava na cidade de Zella-Milis, acabou sendo destruída, e como os países aliados vencedores proibiram a Alemanha de fabricar armas, durante quase uma década a Walther foi basicamente só um conjunto de patentes, sem colocar uma arma sequer em produção. Então, no ano de 1952, a empresa teve a ideia de licenciar a produção dos modelos PP e PPK para ter algum capital, mesmo em condições tão desfavoráveis. A fabricante contratada pelos alemães foi a francesa Manufacture de Machines du Haut-Rhin, conhecida mundialmente como Manurhin. Ela fazia as peças, mas as armas eram montadas por outra empresa francesa, a estatal Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, mais conhecida pela sigla MAS. Com o dinheiro recebido pela produção licenciada, em 1953 a Walther conseguiu reconstruir uma fábrica, só que agora ela ficava na parte ocidental da Alemanha, mais precisamente na cidade de Ulm. A partir daí, além da MAS, as pistolas PP e PPK eram montadas também dentro da própria Walther. Afinal, os alemães foram proibidos de produzir armas, mas ninguém falou nada sobre proibir a montagem de peças já fabricadas, transformando esse conjunto em uma arma. Ou seja, essa foi uma estratégia inteligente de fazer a empresa alemã voltar a funcionar, pelo menos parcialmente. O retorno da produção efetiva de armas dentro da Walther só aconteceu em 1957, quando ela recomeçou a fabricar também, além das pistolas da família PP, outro modelo bastante conhecido, a pistola P38, que agora era chamada de P1 e tinha sua armação feita em alumínio no lugar do aço. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo contando a história da Walther P38 e suas variações, que tiveram uma importância muito grande no padrão de construção das pistolas modernas de várias empresas que vieram nas décadas seguintes. Basta clicar no card que está aparecendo aqui na tela nesse momento que você vai parar direto no material, mas por enquanto termina de assistir esse vídeo aqui.
Só a título de curiosidade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, várias agências de inteligência ao redor do planeta, como por exemplo a do Reino Unido, Suíça, Israel, França e China, inseriram o modelo PPK nas suas equipes de campo, e a Menuhin seguiu fabricando as pistolas de toda a família PP até o ano de 1986. Uma outra informação que nem todo mundo sabe é que quando a Lei de Controle de Armas de 1968 foi criada nos Estados Unidos, as suas restrições, conforme já dito, impediam que armas como a PPK fossem importadas. Porém, se ela fosse fabricada em solo nacional, a sua venda seria permitida. Foi então que a Walther percebeu uma excelente oportunidade de entrar de vez no mercado norte-americano com as suas pistolas PPK e PPK-S. Depois de quase uma década estudando a viabilidade logística e financeira para que a sua arma fosse produzida dentro dos Estados Unidos, em 1978 a fábrica alemã licenciou a produção das duas versões da PPK à empresa Ranger Manufacturing, que começou a produzi-las no estado do Alabama. Esses modelos americanos eram feitos, na sua maioria, em aço inox, mas também foram produzidos com acabamento oxidado negro-azulado, ambos municiados somente no calibre 380 ACP. Só em 1997 é que começaram a ser feitas também no calibre 32 ACP, e assim seguiram até o fim da licença de produção em 1999. Depois do final dessa licença, a então formada Walther USA continuou fabricando suas armas, dessa vez pela empresa Black Creek Manufacturing, mas essa parceria durou pouco, sendo encerrada já em 2001. Porém, chegando em 2002, uma outra empresa, agora com um porte bem maior, começou a fabricar as pistolas da Walther USA, que foi a Smith & Wesson. Essa fabricação sob licença durou até o ano de 2012, e alguns outros modelos não ligados à família PP foram vendidos e distribuídos até abril de 2013. Durante esse período de 10 anos, as pistolas PP e PPK fabricadas pela Smith & Wesson receberam 3 alterações significativas. A primeira delas foi a extensão do encaixe de punho do atirador, componente esse popularmente conhecido como Beaver Tail. Esse aumento na peça ajudou bastante a evitar o fenômeno conhecido como slide bite, que é quando o ferrolho, na hora do disparo, acerta, muitas vezes de maneira bem grave, a base do polegar e o indicador na mão do atirador. Acreditem, meus amigos, essa foto que eu estou mostrando aqui no vídeo é um caso raro onde o ferrolho pegou bem de leve, porque o ferimento causado por um slide bite geralmente é seríssimo, com sangramento abundante. Sendo assim, essa novidade com Beaver Tail foi extremamente bem recebida pelo mercado. A segunda alteração foi o aprimoramento do desenho da rampa de alimentação da câmara, para que a entrada de cartuchos que tivessem o projétil com ponta oca não fosse prejudicada, minimizando o risco de panes dessa natureza. Isso também, claro, foi um ótimo melhoramento. O problema mesmo, segundo alguns historiadores e especialistas, veio no terceiro ajuste feito pela Smith & Wesson, que decidiu aliviar a pressão do aperto do gatilho na ação dupla, e para isso seria preciso mexer no mecanismo interno da arma. Isso causou uma falha no sincronismo do bloco que impede o cão de acertar o pino percussor na hora que a alavanca desarmadora do cão é acionada. Ou seja, quando o atirador desarmava o cão, esse chegava antes do bloco de segurança e acabava acertando o pino percussor de qualquer jeito, fazendo o disparo acidental acontecer. Obviamente, isso gerou um recall para absolutamente todos os exemplares vendidos que saíram de fábrica com esse ajuste, e durante esse período, a credibilidade da Walther USA ficou abalada. Entretanto, a empresa corrigiu todas as falhas rapidamente e passou a produzir as pistolas sem esse terceiro ajuste, voltando a cair nas graças do público. Afinal, é inegável o histórico positivo de qualidade nos modelos anteriores, e somente esse que foi equivocadamente alterado. Desde 2013, a Walther tem o seu próprio complexo fabril nos Estados Unidos. Lá, a empresa é conhecida como Walther Arms Incorporated, localizado no estado do Arkansas. Os modelos novos vendidos atualmente são apenas a PPK e a PPK-S, ambas municiadas somente com calibre 380 ACP. Tanto no catálogo norte-americano como no alemão da empresa, não existe mais o modelo PP disponível para venda, embora a mesma ainda seja comercializada e admirada por entusiastas e colecionadores de todo o planeta. Mais uma curiosidade é que ao longo da sua história, a PP e a PPK foram copiadas por outros países, que usaram essas pistolas como base para os seus próprios projetos. Alguns exemplos são a soviética Makarov, a polonesa FB Radom P64 e a argentina Bersa Thunder 380. Nos próprios Estados Unidos, existe uma empresa chamada Ecutech Firearms que faz clones do modelo PPK, batizados como AT-380-2, HC-380 e LT-380, com variações de acabamento em cada um deles. Certo, então agora vocês vão conhecer como é o funcionamento interno das pistolas da família PP. Eu vou usar como exemplo a versão inicial de 1929, mas o funcionamento dela se manteve basicamente o mesmo ao longo de todo esse tempo, ok? Acompanha comigo.
Quando o gatilho é apertado, a sua barra desconecta o cão, que está pré-tensionado pela sua mola, e esse é empurrado até o pino percussor, que depois do impacto acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. A detonação do cartucho gera uma força que empurra o ferrolho para trás, fazendo com que esse movimento simultaneamente extraia o estojo disparado para ser ejetado e empurre o ferrolho para trás, rearmando o cão. Essa movimentação é absorvida pela mola recuperadora, que fica em volta do cano. E quando o curso do ferrolho acaba, a mola expande de novo, trazendo o ferrolho para frente, que no caminho pega o novo cartucho no carregador e o coloca na entrada do cano, finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar os dados dos dois modelos mais vendidos pela família de pistolas, que foi a PP no calibre 32 ACP e a PPK no calibre 380. Os dados dessas armas são os seguintes: o seu peso descarregada é de 660 gramas e 546 gramas. O comprimento total da arma é de 17 centímetros e 15,4 centímetros. O comprimento do cano é de 3,9 polegadas e 3,3 polegadas. O calibre do cartucho mais usado é o 32 ACP e o 380 ACP. A capacidade do carregador é de 8 e 6 cartuchos. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 320 e 256 metros por segundo. O alcance operacional fica na faixa dos 40 metros e o alcance máximo fica na faixa dos 135 metros, mas sem nenhuma precisão, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!